Você já parou para pensar alguma vez a forma que você fala consigo mesmo, a forma que você se trata? E quando algum amigo seu comete algum erro, o que você fala para ele? Você o xinga, você o distrata ou você o motiva, você dá o mínimo de apoio, dizendo que erros acontecem, que vai ficar tudo bem? Aí eu te pergunto, por que que quando isso acontece com você, o negócio é diferente? Você acaba sendo muito duro consigo mesmo, você se cobra de forma excessiva, você não aceita os erros. Talvez esteja na hora de parar para pensar sobre isso e aprender a ser o seu melhor amigo. Se o que eu falei até agora fez sentido, então esse vídeo é para você. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. Se você tem curiosidade, interesse e quer saber mais sobre isso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Agora, imagine o seguinte, você tem um amigo, vou chamá-lo aqui de João. E o João, ele vai fazer uma apresentação no trabalho e ele acaba sentindo que não foi tão bem, que não deu tão certo assim. E o seu amigo chega para você ali, meio frustrado, triste, e fala: Sérgio, fui fazer uma apresentação no trabalho, cara, não deu muito certo, eu acho que as pessoas não gostaram, eu não fui tão bem e eu tô me sentindo muito mal com isso. Provavelmente você vai dizer algo do tipo: cara, João, tá tudo bem, acontece, você se preparou, não foi dessa vez. Talvez as pessoas nem acharam tão ruim assim, talvez você esteja se cobrando demais e acreditando, achando que não foi tão bom, mas talvez não tenha sido tão ruim assim. Então você vai ajudar o seu amigo. Você não vai dizer algo do tipo: ah, cara, pelo amor de Deus, um negócio tão simples desse tu não consegue, poxa, cara, deixa de ser burro, sei lá. Você não vai, pelo menos não deveria, fazer algo desse tipo. Se for algum amigo seu, com certeza você vai dar o mínimo de apoio possível, certo? Mas agora vamos imaginar um outro cenário. Você vai fazer uma apresentação na empresa e você sente que não foi tão bem. Você acha que as pessoas não gostaram, você acha que deixou muito a desejar. Será que você diria para si mesmo a mesma coisa que você disse para o João? Ou talvez você não aceitaria o erro, você ficaria se martirizando. Cara, é isso mesmo, cara. Poxa, cara, eu me preparei tanto e não deu certo, eu sou um merda mesmo, eu não sirvo para isso. Ou talvez pensando coisas piores, por exemplo, agora eu vou ser demitido porque eu não fui bem na apresentação. Ou seja, você acaba se cobrando em excesso, sendo duro demais consigo mesmo, mas com o outro você simplesmente é mais compassivo. Apesar que isso não deveria acontecer, porque nós deveríamos ser nossos melhores amigos, isso é muito comum, infelizmente. A maioria das pessoas são mais compreensivos com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Isso ocorre porque nós aprendemos ao longo da vida que os erros são ruins, que nós não devemos nunca errar. Porém, o erro em si, ele não é necessariamente ruim, porque o erro são os pilares do aprendizado. Quando nós erramos, nós aprendemos. Então nós precisamos entender que quando nós não acabamos não indo tão bem em algo, que a gente considera aquilo uma falha ou um erro, isso na verdade vai servir para que nós possamos crescer, evoluir e ser muito melhor da próxima vez. Errar significa que você está saindo da sua zona de conforto. A única forma de você não errar é não tentando. E quem não tenta, não cresce. Fica ali estagnado na mesma. E isso não é uma coisa boa, porque você fica estagnado, travado ali. E quando você tenta algo novo, quando você tenta melhorar, crescer, aí é onde vem os erros que são inevitáveis. Eu particularmente acredito que é simplesmente impossível nunca errar. Nós sempre vamos errar. A questão é não ser tão duro conosco quando isso acontecer. E quando nós aceitamos o erro, isso acaba servindo de, como eu já falei, aprendizado e resiliência. A gente cresce com isso. O errado é a gente nunca aprender com o erro. Porque tem pessoas que não aceitam o erro. Quando nós não aceitamos o erro, as chances de sempre errar na mesma coisa ou no mesmo problema é grande, porque eu simplesmente não enxergo, não aceito o erro. Mas quando eu reconheço ali uma falha, um erro, e trago isso como aprendizado, aí é realmente vantagem, porque eu não vou atribuir a essa falha, esse erro, como algo ruim e vou me cobrar, vou me martirizar por ter errado, porque eu vou saber que o erro, ele faz parte. Dessa forma, eu acabo
trazendo mais um alívio, não só o alívio para mim por não se cobrar tanto, como também eu vou crescer e evoluir com base nos aprendendo com os erros. E antes de ensinar os exercícios, eu queria contar uma história de uma pessoa que me procurou para atendimento, para que você entenda como as questões do passado influenciam na nossa vida adulta. Como eu falei no início do vídeo, eu sou hipnoterapeuta e eu trabalho com atendimentos clínicos usando a hipnose. Uma vez uma pessoa me procurou para lidar justamente com essas questões de um auto-julgamento excessivo. Aqui eu vou chamar o nome, e aqui eu vou chamar ela de Ana. Esse não é o nome dela, tá? Só o nome que eu criei agora para que eu possa ilustrar e contar essa história. A Ana, ela era uma pessoa considerada uma pessoa muito gentil, muito receptiva, que ajudava todo mundo. Todos que chegavam até ela buscando uma palavra de apoio, de conforto, ela era muito boa nisso. Ela ajudava as pessoas, conversava, aconselhava. Então, ela era uma pessoa que tinha muita compaixão, muita empatia pelo outro. Porém, quando se tratava das suas próprias dores, dos seus próprios problemas, ela simplesmente não conseguia replicar as atitudes que ela tinha com os outros. E isso foi desgastando ela foi se sentindo cada vez mais cansada, tanto fisicamente como emocionalmente, até o ponto que ela me procurou a hipnose para ajudar ela nesse quesito. Então o primeiro ponto que nós trabalhamos foi na identificação desses comportamentos. A gente identificou que quando ela se via no espelho, por exemplo, ela tinha uma autocobrança muito grande. Ela criticava tudo que partia dela. Teve uma situação, inclusive, que um colega de trabalho dela perdeu um prazo ali, uma data, algo parecido, e ela chegou para ela, isso ela contando, né? Chegou para ele e falou: calma, cara, tá tudo bem, acontece, vai dar certo, a gente faz aqui depois. E acalmou ele, né? Teve esse comportamento. Só que depois aconteceu com ela. E ela simplesmente não teve a mesma reação. Ela se viu como uma pessoa desorganizada, uma pessoa incompetente, uma pessoa que... Ela ficava dizendo: como pode eu ter esquecido isso? Isso não existe, isso é inconcebível. Só que quando é com outro, ela tem outra atitude, né? Isso é para ilustrar como ela agia no trabalho, por exemplo. Então nós fizemos o trabalho primeiro para identificar o problema, né? As causas, e para isso a gente usa as técnicas da hipnoterapia para que a gente possa identificar a causa da situação. Muitas dessas atitudes vêm de crenças do passado que são gerados na nossa infância. No caso, às vezes os nossos pais, eles ficam fazendo comparações, dizendo: ah, mas você nunca é bom em nada, você não faz nada direito, você precisa ser bom como seu irmão. Isso um pai ou uma mãe fazendo com uma criança pode gerar crenças que atrapalham a vida adulta, como esse exemplo da pessoa simplesmente se cobrava demais, porque remetia àquele passado daquele pai, daquela mãe, cobrando, dizendo que não era bom o suficiente. Então tudo que o adulto fazia, no caso, ele sentia que não era bom o suficiente. Então vinha essa cobrança em excesso. E quando a gente vai lá no passado, que a gente trata a criança interior, porque todos nós temos uma criança, e a grande maioria dessas crianças estão magoadas, estão com medo, assustadas, sentem que não foram amadas muitas vezes. E quando a gente faz esse trabalho na hipnoterapia, a gente consegue ressignificar aquilo que aconteceu na infância para que na vida adulta aquele comportamento, que é um sintoma daquilo que aconteceu na infância, que ficou enraizado, digamos assim, no inconsciente da pessoa, faz com que isso aconteça. Então esse trabalho serve para ressignificar o nosso passado. E outro ponto muito importante é que quando você tem essa ideia de que o erro faz parte, que você vai errar e não se deve cobrar tanto, é que você não fica travado. Imagina que você vai fazer algo novo e você simplesmente nem começa com medo de errar, porque você simplesmente sabe que se você errar, você vai se cobrar em excesso, você vai se culpar. Só que se você entender que provavelmente você vai errar tentando algo novo, mas se você tem consciência que esse erro é na verdade um aprendizado, você não fica travado, você simplesmente faz. E se você faz, uma hora você fica bom, uma hora você aprende, e assim você evolui. E existem alguns livros muito bons sobre essa temática, e eu quero indicar para vocês agora. O primeiro livro é O Poder da Autocompaixão. A autora, ela é pioneira no estudo da autocompaixão, e o seu livro ele oferece uma visão abrangente
sobre como sermos gentis conosco mesmo, e as suas pesquisas elas podem fornecer dados concretos para apoiar essa importância dos exercícios de autocompaixão que eu estou mencionando aqui. O segundo livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro ele discute a vulnerabilidade e a importância de aceitar as nossas imperfeições. As ideias do autor eles podem servir como um excelente pano de fundo para que nós possamos destacar o valor dos erros e a vulnerabilidade no aprendizado e crescimento, que foi justamente o que eu falei agora, a importância de aprender com os erros. O terceiro livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse livro ele foca na mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. Esse livro ele é utilizado para ajudar a enfatizar como nós podemos alterar a perspectiva sobre os erros que promovem um ambiente interno de apoio e confiança. Então, esses livros eu indico fortemente para vocês. Eu vou deixar os links dos livros aqui na descrição e eu recomendo demais a leitura desses livros. Eu gravei um áudio de auto-hipnose e escrevi um e-book de ali aproximadamente 100 páginas, onde você pode ter contato com a sua criança interior. O áudio de auto-hipnose tem o objetivo de te levar a encontrar essa criança interior e ajudar a acolher e resolver essas questões do passado, esses traumas que tem na nossa infância que reflete na vida adulta. E o guia, o e-book, ele vai servir para você ter uma introdução sobre como lidar com essa criança interior, as atividades. Enfim, é um guia bastante completo que você pode encontrar esse guia aqui na descrição. É um valor simbólico, um valor realmente baixo para que todos possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E agora vamos aos exercícios. O primeiro exercício se chama o Diário da Autocompaixão. O objetivo desse diário é substituir a autocrítica muito forte por uma visão mais compassiva das situações sobre você mesmo. E esse diário funciona da seguinte forma. Todo dia você vai escrever alguma coisa que aconteceu na sua vida, que foi alguma dificuldade ou algum erro que você acabou enfrentando. Aí você vai escrever o que você diria para algum amigo. Imagine que o que aconteceu não foi com você, tá? Primeiro, você vai escrever alguma coisa que aconteceu com você, alguma dificuldade, alguma coisa. Só que você vai escrever abaixo o que você diria para um amigo. A forma que você trataria esse amigo se tivesse acontecido com ele. Uma situação, por exemplo, que ele não foi bem numa apresentação, talvez você dissesse, calma, cara, tá tudo bem, acontece, você se preparou, você pode se preparar mais para a próxima vez. Então você vai escrever exatamente o que você diria para o seu amigo e depois você vai aplicar para você. Você vai dizer isso para você, sabe? Você vai colocar a situação que vai ocorrer com você, vai responder como você diria para o amigo e após você terminar essa segunda parte, você vai dizer isso para você. Porque é muito importante que você aplique essa fala, esse texto que você escreveu para você, porque você precisa ser, como eu já falei, o seu melhor amigo. Agora, o segundo exercício é cartas para si mesmo. O objetivo desse exercício é que você simplesmente pratique mais gentileza consigo mesmo. Você vai simplesmente escrever uma carta como se fosse para o seu melhor amigo, só que a carta é direcionada a você, certo? Você vai fazer na primeira pessoa, mas é como se você estivesse escrevendo para um amigo, certo? Você vai usar palavras de incentivo, ali sendo mais compreensivo, reconhecendo as qualidades, principalmente reconhecendo as qualidades, sabe? Vendo o que a pessoa tem de bom, no caso, você mesmo, porque você vai estar escrevendo para você. Então, veja as suas principais qualidades, as suas conquistas. Escreva essa carta de uma forma como se você escreveria para aquela pessoa que você mais gosta, que você mais incentiva, que você mais ajuda. Sendo que agora você vai escrever para você. E depois você vai fazer o seguinte, depois que você escrever essa carta, você vai ler ela e ler também sempre que você se sentir ali mal, que se sentir que não é capaz, ficar triste com os erros, se julgando demais. Então você vai ler essa carta para que você possa reconhecer o que você tem de bom, as suas qualidades, as suas conquistas. Pode ter certeza que esse exercício simples, ele tem um potencial muito grande para te ajudar a lidarem com situações que você está meio para baixo ali, que está se cobrando muito. E o terceiro exercício, ele se chama de reenquadramento dos pensamentos. E o objetivo desse exercício é te ajudar a mudar a forma que você interpreta os erros. E ele funciona da seguinte forma.
Sempre que vier um pensamento automático, um pensamento ruim, negativo, com cobranças excessivas ou auto-julgamento, você vai fazer o seguinte: vai vir um pensamento e você vai dizer, em vez de pensar aí o pensamento lá, né? Você vai dizer, eu escolho pensar. Aí coloca um novo pensamento, certo? Por exemplo, vier o pensamento, ah, mas eu sou péssimo nisso. Você vai trocar esse pensamento por, eu estou no processo de aprendizagem. Então, quando você entende que você está no processo e que não se trata de você não ser bom, se trata ainda de você não ter aprendido o que é necessário, isso reenquadra esses pensamentos sobre o erro e te ajuda a lidar melhor com tudo isso. E por último, é uma auto-hipnose, um áudio de auto-hipnose para ajudar você a desenvolver mais autocompaixão. E para que você receba esse áudio, eu vou pedir que você faça uma coisa muito simples. Eu vou deixar aqui o link do meu Instagram, que é sergiolima.jr. Você vai clicar nesse link, vai abrir o meu Instagram e vai me mandar uma mensagem no direct pedindo esse áudio, dizendo que você assistiu esse vídeo e que você gostaria do áudio de auto-hipnose para que você possa desenvolver autocompaixão. Eu te peço isso porque esse conteúdo é gratuito, esse áudio também eu vou entregar a você de forma gratuita, e a forma que eu peço que você retribua é só indo lá no meu Instagram, vendo as postagens. Se te interessar, me segue, mas de qualquer forma, se não quiser me seguir, não tem problema. É só mandar mensagem no direct solicitando esse áudio, ok? Eu espero que você tenha entendido a importância de você ser o seu melhor amigo e entender, principalmente, que os erros, eles fazem parte da nossa vida, eles são aprendizados. Só não erra quem não tenta, e quem não tenta acaba estagnado na vida, acaba não crescendo, não evoluindo, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. E eu vou deixar aqui na tela link para alguns outros vídeos do meu canal para que você possa continuar acompanhando e adquirindo autoconhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.